meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes? Faz uma jangada, um marco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. E aí, pessoal, boa tarde. Fala, Tamara, nossa influencer. Estão escutando direitinho? Beijo. Boa tarde para todo mundo aí. Olha o Carlos Yakisoba na área. Vamos fazer o merchan pro Carlos Yakisoba. Alô, Kátia, já entrou? Vou te chamar. Estão escutando a musiquinha aí? Tá dando para escutar? Kátia presente! Kátia presente aqui com a gente. Preparada nos trinques. Bom ver todos vocês aqui. Vamos esperar essa galera chegar aí. Vamos escutar a musiquinha que tem a ver com o tema. Tudo a ver. Ó, vou fazer já também. Carlos Yakisoba tá na área, ó. Vou botar meu gato influencer digital aqui, hein? Ó, meu gato influencer digital, Julinho. Mas tira a camisa de pelo, safado. Dá tchau pra todo live! Então, olha só que coisa boa, né? Tô vendo aí a galera que faz o curso de comunicação, a Juju que tá aí terminando já, né? A gente tá com... Adorei o cabelo, Kátia, valeu, Carlos Yakisoba, também gostei de ver o Carlos Yakisoba, ele foi um projeto, né? Ele se propôs a ser um projeto de TCC do curso de comunicação, e os alunos desenvolveram toda uma identidade visual e estratégias de comunicação para ele. E eu acho que está bombando, né? O que a gente fica muito feliz de saber. E aí, Julinho? E aí, vamos lá. Deixa eu conectar a conta aqui também no computador, porque essas mensagens passando rapidinho aqui, eu não dou conta, não. Pois é, a gente sabe que a gente ter uma presença hoje no ambiente online é importante. Por quê? Porque é o único momento que a tecnologia está proporcionando para nós, pobres mortais, né? Está proporcionando que a gente tenha visibilidade, que a gente possa colocar as nossas ideias para compartilhar. E eu acho que a grande tônica desse momento, ainda mais a gente em quarentena, né, tendo que ficar aí nesses momentos dentro de casa, e isso tudo está fazendo com que a gente possa usar a tecnologia para outros fins. Em fins que são fins com boas notícias. Então, assim, o que a gente tem observado muito são as pessoas buscando soluções para o seu dia a dia dentro da rede. Então, as pessoas estão mostrando, por exemplo, que sabem tocar uma flauta transversa, né, Julinho? As pessoas estão... exatamente. As pessoas estão mostrando os livros que estão lendo, estão compartilhando. Chegou aqui, enquanto você vai te dar inveja aqui para a galera. Aqui, vou tomar um cafezinho enquanto você está espanando aí. Vai lá. Então, o que eu estava falando é que porque hoje nós temos, né, a internet e essa tecnologia, a gente pode compartilhar. E o bom da gente estar passando esses dias mais em casa, e aí quem pode, isso é um luxo, a internet e a rede, ela está fazendo com que você possa expressar melhor o que você é. E o grande barato de você ter a sua presença digital, seja para que você se torne uma pessoa mais conhecida ou que o seu negócio possa ter mais relevância, está pautado numa coisa chamada estratégia, chamada planejamento, chamada marketing. Se a gente não tiver dentro da nossa ideia, né, inicial, um planejamento, e esse planejamento ele tem etapas, que a gente possa trabalhar a nossa comunicação para que ela chegue melhor para o nosso público, ela vai ser em vão. A partir do encerramento da quarentena e o dia a dia voltar ao normal, melhor será
para cada um de nós, de mim, de você, Julinha, e cada um que está ouvindo a gente aqui, entender como que esse mecanismo funciona. E que esse mecanismo seja uma ferramenta de boas notícias, de mensagens positivas, para que você possa ter uma boa posição dentro das redes. Né? Julinho, fala um pouquinho para a gente agora. Beleza, então, a ideia dessa temática da gente, né, de como as pessoas aí aumentarem a sua visibilidade no ambiente digital, ia ser combinado aí com a Semana da Comunicação e Empreendedorismo, para a gente conversar um pouco, né, não só sobre as empresas, os empreendedores, mas assim também como as pessoas físicas, né, que querem se demonstrar nas lives, né? A gente fala muito em todos os ambientes, em todos os cursos, às vezes nós somos solicitados, por falar um pouco sobre, propriamente falando, sobre marketing pessoal, né? Então, assim, porque a pessoa é como se fosse uma empresa na rede social, o seu perfil particular, né? Quando você começa a trabalhar aí, querendo explorar a sua profissão, né? O marketing é o mesmo, né? Então, a gente, ao invés da gente falar de uma empresa, a gente passa a falar quem é a empresa, quem é a identidade visual ali da situação, né? É a pessoa. Né? Então, por exemplo, a galera de educação física que começa a montar o seu perfil, né, no seu ambiente ali no mundo virtual, que quer ali ser o personal training, né? O pessoal de fisioterapia, né? Os meus amigos aí de odonto, né? A gente tem aí o grande amigo Antônio Marcelo aí, Latempa, que tem aí a sua especialidade em marketing, trabalha isso, tem a disciplina lá no curso de odonto já. O psicólogo, né? O psicólogo hoje ele trabalha isso na rede social. Então, assim, essa temática foi interessante por conta disso, né? Não só quem de repente tem uma empresa que quer dar uma melhoria, quer saber alguma coisa, mas também nós temos que tratar nós como imagem ali, como pessoas, nosso visual, nossa identidade ali no ambiente virtual, né? E como você bem... Sim, pode falar. Não, e eu reforço, Júlio, que assim, não se trata do que é belo, mas sim do que é autêntico. Então, é muito importante que a gente coloque isso. Por quê? O que a gente mais encontra nas nossas conversas, principalmente com as pessoas que não têm tanta intimidade com uma tela. Hoje nós somos multitelados, né? Você vê, eu estou conversando com você pelo celular, eu tenho um computador atrás de mim, eu tenho um outro celular aqui, ó, né, conversando comigo também. Então, a gente está multitelado. Então, essa sintonia com a expressão dentro de uma tela, sendo filmado ou sendo divulgado, isso não é uma coisa comum. Mas eu posso garantir a cada um que está aqui ouvindo a gente que isso é apenas uma etapa. Como a gente aprende a andar, como a gente aprende a ler, a escrever, a gente consegue romper essas barreiras e a gente começa a ter uma expressão dentro do ambiente online. Só que para você ter uma expressão, ela tem que ser algo ligado a você. Porque exatamente. O que você vai comunicar para alguém, mas esse alguém vai permanecer te ouvindo, porque ele tem uma identificação contigo, tem uma conexão com você. E isso é muito relevante nesse ecossistema que são as redes. E quando a gente fala rede, a gente não fala só de um Facebook, a gente não fala só de um Twitter até, podemos dizer. Um Facebook, um Twitter, um Instagram, mas a gente está falando de um Telegram, a gente está falando de um WhatsApp. Então, isso requer o quê? Isso requer uma coisa que a gente pensa que é uma visão mercadológica. Sim. Bom você falar nisso. Deu a deixa aí, parece até que a gente ensaiou. Hein? Então, assim, é bom falar nisso, uma visão mercadológica, porque muito se ouve falar sobre o que é marketing. E basicamente... Opa, gostei do filtro aí, hein? Então, assim, ajuda aqui, a patroa tá aqui, veterinária, tá adorando. Daqui a pouco ela vai te examinar aí. Ó. Liberaram o veterinário, inclusive, fazer atendimento por vídeo também. Não sei como é que vai fazer. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, assim, o marketing, né? Todo mundo fala fazer o meu marketing, mas e aí? Geralmente eu pergunto isso nas turmas iniciais, né? O que é marketing? E aí a gente
na hora da definição da coisa, a gente sente aquele silêncio, assim, e geralmente é muito confundido com propaganda, publicidade, né? E aí, será que é isso? Tem uma definição engraçada outro dia, que era mais ou menos assim, é como se o marketing fosse a árvore e a publicidade fosse um galho da árvore, né? Um pezinho lá, que a gente não vai tocar nesse ponto, mas aí, para aproveitar que a gente teve grandes nomes aqui, grandes professores, eu não posso ficar para trás, tem que citar aqui um conhecedor da área também, o pai do marketing, vamos dizer assim, Philip Kotler, né? Que ele menciona o seguinte, ó, a essência do marketing é uma transação ou uma troca que consiste em atividades desenvolvidas para gerar e facilitar as trocas que pretendem satisfazer as necessidades e os desejos humanos, né? Exatamente, Júlio. A gente nunca pode esquecer que quando a gente tem uma relação comercial, na verdade, o que você está fazendo? Você está produzindo ou ofertando, né, um serviço ou um produto de forma que ele possa chegar ao consumidor, a quem quer esse produto. E se você está ofertando é porque existe alguém que quer. Se você produz e existe alguém que quer, por que não facilitar esse caminho até lá? Então, este caminho até lá e as estratégias que você faz é o que a gente chama de marketing. E é muito importante que a gente perceba isso. Por quê? Porque quando a gente hoje fala que existe um marketing digital, a gente tem que parar para pensar que, na verdade, o marketing digital ele é apenas mais uma ferramenta que a gente tem dentro de um contexto mercadológico. Então, quando a gente fala de aumentar a sua presença digital, a gente fala de saber usar as ferramentas. Vocês estão gostando da minha orelhinha, né? Estou lendo comentários aqui. O Daniel aqui, Daniel falando, vai colocar filtro de cachorrão. Eu posso... Cachorrão não dá, mas pode ser de coelhinha. Pode ser de coelhinha. Filtro de cachorrão aqui, eu não aguento isso mesmo. Então, deixa eu te falar. E ele tem que ter algo também, Júlio, assim, quando a gente fala de marketing, ele tem que ter algo de encantador. Quando não basta, vou dar um exemplo muito simples, né? O sonho da padaria. Já dizia o Walt Disney, né? Já dizia o Walt Disney, o encantamento do cliente. Não basta o cliente satisfeito, o cliente tem que estar encantado. E isso, Júlio, serve para qualquer segmento. Se você tiver, por exemplo, hoje, dentro do seu espaço, né, vamos supor que você seja um microempreendedor, né? A tia Kátia dá uma de louca e resolve fazer pães artesanais. Então, como que eu vou expressar digitalmente o que eu faço? Fazendo aquilo que eu sei fazer bem. Poxa, mas Kátia, como é que eu vou mostrar que eu faço bem? Se a pessoa precisa experimentar comer. Basta que você saiba mostrar, através dessa questão do digital, a forma como você faz. Vou dar um exemplo bom disso, sabe? Sabe o Airbnb? Uhum. Né? Essa plataforma de locação de espaços para que você possa conhecer num outro formato, conhecer o mundo em outro formato, né? E o que o Airbnb hoje está fazendo diante da quarentena? Se você entrar no espaço deles, e aí você pode, tanto no aplicativo quanto na página, você marca uma vivência culinária. E, aliás, o assunto culinário é uma das que mais estão no Global Trends dos últimos dias. Todo mundo quer saber como se cozinha, como se faz uma coisa gostosinha para engordar. Tá com saudade da dieta, né, minha filha? Mas a gente quer comer, que comendo a gente é feliz. E aí a gente resolve fazer o pão. O que o Airbnb fez? Então ele chamou uma família indiana, você marca um horário na sua agenda, manda um link de desejo para essa família indiana vai concordar com o seu desejo de saber mostrar o pão ou de fazer o pão, e aí essa família indiana vai abrir a internet dela para assistir você fazendo pão. E a mesma coisa acontece lá. Você também pode se conectar no site do Airbnb, marcar o horário que você quer ver aquela família fazendo aquela comida especial, aquele pão especial,
e vocês vão estar conectados em tempo real. Então, Pois isso é importante. as Isso é experiências, né? Como é que esse mundo tá, o marketing de conteúdo, né? A gente hoje vem falando sobre isso, uma novidade aí. Antigamente ninguém fazia nada de graça, né? Hoje também é difícil fazer alguma coisa de graça, mas se todo mundo que está aqui na live aqui, a galera super interessada de vários segmentos aí, um abraço pro João, pro Luiz aí, que acabou de me mandar um abraço aí. Tô lendo por alto aqui os comentários, a galera do Brasil todo aqui falando, aqui a gente fica meio, né, perdidão. Mas assim, hoje para você ter um engajamento, todo mundo já viu isso, mas de repente as pessoas ainda não conseguiram concatenar essas ideias, né? Mas como é que funciona? Como é que é um lance bacana você trabalhar no marketing digital? É você gerar conteúdo relevante. Você, sem querer, você está dando alguma coisa de graça, né? Óbvio que você não vai dar a receita mágica toda, né? Mas você vai jogando ali os pedacinhos de coisas interessantes, né? Que essas pessoas elas vão aí aprendendo, gostando, visitando mais e aí seguindo mais ali você, a sua empresa, as coisas em si na rede. Isso tem muito a ver aí com o marketing em si, né? E a gente falou aí de um marketing, perdão, o Kotler, já estou dando spoiler, tá vendo? O Kotler fala sobre quando eu aprendi a definição de marketing, eu acho que a gente, eu comento muito isso com os alunos, a gente não deve decorar desde a época de matemática e física, né? Eu não decorava, estava comentando isso com a Ju aqui em casa esses dias, né? A gente falando sobre regra de três, eu nunca gravei a fórmula da velocidade, né? De um veículo. Eu fazia regra de três, eu aprendi a fazer, né? E assim eu fiz na minha vida toda, né? Não aprendo fórmulas, eu aprendo a fazer aquilo. Então, o marketing, acho que eu gravei 3 palavras que a gente, tudo isso que o Kotler fala e outros autores falam, né? Necessidades, desejos e troca, né? Então são 3 palavras mágicas: necessidade, desejos e troca, né? E aí quando a gente fala de necessidades e desejos, aí vamos para a parte do spoiler, a gente fala do nosso amigo Maslow, né? Que para quem conhece, ele tem uma pirâmide, a pirâmide a da famosa pirâmide de Maslow, que a gente aprende lá no ensino médio e não dá muita bola. Pois mas mas tem muita coisa. Quando a gente chega aqui na hora de fazer um empreendimento, até na hora de você conversar e saber qual a palavra que você vai usar para gerar um conteúdo relevante e isso ser exposto para o teu público, você está trabalhando com necessidades. Quais são as nossas necessidades básicas? Então, a gente tem aí as básicas, né? Que o ser humano, isso aí eu costumo dar uma aula engraçada que eu brinco muito com os alunos sempre. Necessidade, bebê nasceu, necessidade fisiológica, tem que fazer cocô, xixi, mamar, né? E aí vai, quer dizer, a gente está falando de comida, de abrigo, do soninho, né? Do frio, do calor. E aí a gente vai crescendo, as necessidades vão aumentando, a gente precisa de uma necessidade de segurança, segurança da família, né? Do corpo, da propriedade em si. Hein, Júlio? Deixa eu só falar uma coisa para você. Sim. Você consegue fazer alguma coisa se você tiver com dor de barriga? Não. Necessidade básica. Base da pirâmide. Necessidade fisiológica. Com certeza. Não adianta. Você pode estar no meio da reunião, você pode estar onde for. Você não consegue pensar. Então, quando a gente começa a relacionar a pirâmide de Maslow, né, com as estratégias de comunicação, a gente vai estar trabalhando a primeira palavra que você disse, necessidade. Como que eu vou mostrar que é necessário aquilo que eu faço? Se existe alguém que queira comprar ou que queira me ouvir, então eu tenho um público. Quais são as necessidades desse público? Para quem eu falo, quem me escuta, quem permanece, quem quer ficar aqui. Então, este é um bom momento. A primeira palavra que vai vincular-se, sim, a essa pirâmide de Maslow. Que, por exemplo, o mercado imobiliário, ele está num ponto ali muito importante. Segurança, que é essa que você acabou de falar do bebezinho. Segurança. E aí vão as outras, né? A gente aí, já na escolinha, a gente já tem ali uma fera ali, né? Por alguém, a necessidade de amizade, já começa aquele namorinho, aquela paquerinha, né? Enfim. E engraçado que assim, a gente vai indo, as necessidades fisiológicas continuam, as outras também,
e começam alguns outros tipos de necessidade ou se começa a se misturar com os desejos, né? Eu queria ter uma bicicleta da marca tal. Espera aí, você tem a necessidade sim de locomoção, mas a bicicleta da marca tal já não é mais uma necessidade de locomoção, virou um desejo. E entra o marketing. Vamos pegar um exemplo que a gente gosta muito de usar, né? Eu gosto muito de usar, eu acho que você também usa esse exemplo. O que a Montblanc faz que a Bic não faz? Pois é. Então, se eu tiver que falar, por exemplo, de apenas uma fome, arroz com feijão resolve o meu problema. Mas se eu estiver falando, tá, de ser convidada no Dia dos Namorados, alô, spoiler aí, quem está me ouvindo sabe com quem eu estou falando, para o Dia dos Namorados, para um jantar romântico, eu não estou falando só de fome. Eu estou falando de uma expectativa, eu estou falando de um desejo, eu estou falando do quê? De você comunicar usando uma estratégia. Então, se eu, por exemplo, neste momento, tenho um delivery, aí, Carlos Yakisoba, tem um delivery, né? Nesse momento, as refeições estão sendo o quê? Recebidas via delivery, né? Isso já acontecia e esse mercado aumentou, certo? Perfeito. Isso, a galera que está assistindo aí, ó, clica nessa setinha aqui e envia essa live aí para os amigos aí, por favor, para dar uma moral na audiência aí, por favor. Quero movimento aí. O pessoal não quer que a gente conte os segredos para ninguém, não. Tá todo mundo contando os segredos. E aí, o que o Carlos Yakisoba vai fazer? Pô, Dia dos Namorados está na porta. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um cardápio especial, vai fazer um brinde especial, porque a partir disso, ele vai comunicar, olha, neste dia X, eu vou estar fazendo isso por você que já é meu cliente. Olha que bacana. Dia dos Namorados está aí. Data promocional, chama-se calendário promocional. Então, quando a gente vai trabalhar, e aí a gente falando de conteúdo, né? A gente agora, falando de marketing, falando de calendário promocional, a gente fala de conteúdo, é conteúdo relevante. Não, então pergunta, Vinícius, tem não? Já trabalhei não tem não. Tô respondendo, Vinícius, aí. Isso aí, é formação furada. Que Vinícius? Professor Vinícius. É que aqui não dá para ver. Olha o Daniel aí. Então, Felipe, a galera tá toda aí. Então, quando a gente fala, e aí voltando, né, de calendário promocional, a gente está falando também de já ter uma previsão de conteúdo. Ou seja, se eu sou um pequeno empreendedor e eu sei aproximadamente os meus picos de venda, em que momentos eu vendo mais durante o ano, e eu começo a trabalhar as datas relevantes para o comércio, com antecipação. Planejamento. Planejamento. Ontem o professor Ismael falou de um aplicativo, né? Do Trello, né? Então, a agenda do Google, gente, né? É fantástica também. A gente pode marcar aí várias coisas lá. Enfim, eu costumo nessa aula da pirâmide de Maslow acabar no seguinte: o cara conseguiu o seu emprego, né? Ele já tem um status, quer dizer, a gente já passou para o nível da estima, e aí as realizações pessoais, né? Quer dizer, ele comprou o carro, aquele carro já está ruim, ele compra outro carro, ele vai, ele já não está mais, a casa já não está boa, ele quer a casa em Angra, enfim, né? Daqui a pouco o cara quer um helicóptero, ou seja, resumo da pirâmide de Maslow no meu modo de ver. O ser humano é um eterno insatisfeito. E o marketing vai trabalhar para ficar ali nessas necessidades e desejos. E como é que a gente traz isso para o mundo digital, né? Mas, pô, o cara falou, a Kátia e o Júlio falaram um monte de coisa sobre marketing. Eu vim aqui assistir coisas sobre o mundo digital, mas sem saber. Isso que eu acho o grande interessante. Isso aí foi para você ficar aqui na live. A gente tem um monte de gente, um monte de guru na internet falando sobre marketing digital. E a primeira coisa, que é o mais básico, que quer entender o que é marketing, ninguém fala. Como é que se ensina marketing digital sem saber marketing? Uma coisa é ligada na outra, não tem como, né? Você falar sobre marketing digital sem você falar sobre marketing, o básico do marketing, né? Eu estava ontem conversando com os alunos, e aí uma coisa que eu exprimi, né? Relatei, expressei. Eu fiz o seguinte, hoje a gente está muito... quando eu falei no início da nossa live, eu comentei que a gente estava muito, muito próximo do que é hoje, você está conectando-se com muitas pessoas.
A internet proporciona isso, os aplicativos proporcionam isso. Você vê, a gente está no Instagram, estou trabalhando aqui com os filtros. Eu gosto muito desse do coelhinho, do cachorrinho, e agora eu vou voltar aqui para o meu gatinho, né? Mas é muito importante que a gente pare para pensar que se a gente não faz um planejamento, nem se a gente não for empreendedor, ou seja, eu quero me recolocar. Eu não tenho um currículo grande, eu tô me formando agora. Como é que eu vou me posicionar? A primeira dica que a gente sempre fala para quem está começando, né, é o quê? As pessoas vão te conhecer pelas suas redes. Isso aí todo mundo sabe. Mas, veja bem, o que você vai colocar ali? Se você é um aluno de publicidade, né, conteúdo é a coisa mais que a gente espera que seja mais fácil para ele. E aí a gente vai estar falando de quê? A gente vai estar falando de um processo criativo. Se é um aluno de administração, alô, galera da administração que eu sei que está assistindo a gente aí, né? Pô, eu sou de administração. Como é que eu vou demonstrar nas redes sociais, nas minhas redes, seja no Facebook, no Instagram, que eu sou um bom profissional de administração? Mostre como você constrói a sua forma de administrar, como você pensa. Trabalhe estratégias, fale sobre isso e escolha as palavras certas, né? Que tipo de profissional as empresas estão buscando hoje? Quais, Júlio? Primeiro, polivalente, de visão abrangente, empático. Então, se você é uma pessoa que é mais fechada, isso não significa que você seja uma pessoa ruim. Você só é fechado. Mas é muito importante que você saiba quem é o outro, com quem você trabalha. Quem é que está do teu lado? E aí, quem são as forças? Quais são as características que são forças nessa pessoa? Mas quais são as fraquezas? Porque somos humanos. A gente erra. Sabe? Então, trabalhar com a empatia hoje é um dos caminhos que a gente fala dentro da questão do RH. Galerinha de administração, como é que você vai montar uma equipe? Como é que você vai liderar essa equipe? Falar nisso, deixa eu pedir para o pessoal colocar nos comentários aí qual o curso, se está estudando, se é de fora, da onde é, para a gente dar aquela analisada nas métricas aí, onde a gente está alcançando a galera aí. Ah, só para lembrar, tá liberado lá o site, tá? Que é o tio Júlio que libera lá as horas de atividade extra. Minha orelha, tá? Tá lá, corre lá, preenche o formulário lá, comunicauniverso.com.br, beleza? Mari, Daniel, Felipe, professora Rosane, eu vi que a professora Shirley colocou aqui que na aula de ontem falou sobre a pirâmide de Maslow. Esse time é antimarketing, né? Análise SWOT, fofo. A gente não vai tão a fundo também, porque aqui o papo é mais um geralzão aqui, 1 hora aqui. A gente tem que bater um bate-bola rápido aqui, né? Mas isso você está falando que a gente tem que fazer análise, diagnóstico, planejamento, estratégia, né? Então, assim, acho que a principal coisa que eu ouço muito e que essa palavra em si, ela me tocou muito, eu sempre comento isso nas minhas consultorias com os meus clientes, né? Para quem não sabe, eu tenho uma agência de publicidade, a gente está aí nesse período difícil, estou aqui no meu home office, aqui com meus gatos aqui, meu peixe, meu cachorro, né? Minha esposa aqui, mas enfim... Acho que a palavra de ordem que todos vocês que estão trabalhando nas redes sociais querem o lance do empreendedor é a dor. Vocês têm que... A empatia, que é quando a Kátia fala, né? É você sentir a dor do seu cliente. Qual é o problema do seu cliente, o problema do seu usuário ali, do seu, né? Enfim, a gente está no mundo digital também, né? Qual é a necessidade? Vamos voltar aquelas 3 palavrinhas que você falou. Qual a necessidade dele? Qual é a dor? Isso. E se então, você assim, tem... uma grande dica que eu dou, assim, para tipo, eu quero estar num ambiente digital, eu quero ter um Instagram, né? Vamos falar de uma só, daqui a pouco a gente volta nisso. Mas, enfim, o que eu tenho que fazer para atingir esse cara? Eu vou ficar fazendo propaganda ali, jogando coisas ali que eu faço isso, mas qual é a dor? Qual é a necessidade desse seu cliente? Né? O que a gente tem, o que precisa? Joga a informação da dor dele lá, depois você dá a solução. Né? Olha eu aqui com a solução, né?
Então, assim, A coisa mais ou menos assim, mais ou menos, ó, uma diquinha pequenininha aí, meus amigos que são da área médica vão entender o que eu tô falando. O que você está sentindo? O que está te afligindo? Qual é o seu produto? Onde que você está trabalhando o seu produto? Ou te incomoda o quê? Ah, você não está sabendo trabalhar bem o seu produto no Instagram? É isso? Mas ainda não é isso que o seu cliente está com problema, né? Então você tem que começar a olhar para o cliente e entender que nem ele sabe de onde vem a dor. Ele só sabe que tem a dor. E você, como pessoa técnica, e aí o dedinho assim, né? Você, como pessoa técnica, você, como profissional, você vai poder fazer uma avaliação e trazer para ele a solução, porque você é a autoridade. Então, a presença digital está ligado nisso. Então, se você que está estudando para engenharia, né, você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar aquilo que você sabe fazer bem. E, a partir do seu conhecimento, fazer um diagnóstico. O marketing tem essa relação, né? Você vai ouvir. Sabe, Júlia, é difícil as pessoas ouvirem hoje, viu? Você muito, só quer falar. Muito. Não vai falar, sai não. A grande arte da presença digital também está em ouvir. E aí eu vou colocar aqui, ouvir aqui e ouvir aqui. A diferença entre ouvir e escutar, né? Exatamente. Não há... A gente na publicidade tem um termo técnico que hoje todo mundo adora falar. É o briefing. Isso. Felipe tá Olha, falando o briefing toda hora aqui, ó. Ah, o briefing, porque o briefing aí você tá lá na engenharia, o cara te passa um escopo. Aí você olha o escopo. Poxa, mas isso que ele está pedindo aqui pode ser substituído por isso e ele vai ter um ganho assim. Olha aí a parte técnica falando. Olha que bacana que comentaram aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Meu TCC é sobre marketing como diferencial no engenho de produção, do engenho de produção. Que bacana, tá vendo? Aí, chama a gente que a gente divide. A comunicação, né? A comunicação social, e falar nisso, assim, o orgulho de fazer parte aí do curso, né? De ter, você como gestor, de ter esse timaço que falou aqui já, professores que foram meus professores, Cássia Falcão, hoje minha colega, né? Minha gestora foi minha professora. Né? Meus cabelos brancos, bonitos. Professora Rosane, um beijo, foi minha professora também, deu aula de redação publicitária, outras disciplinas. E como, assim, a gente ouve, obviamente, que o destaque principal nessa pandemia... E meu gato está assistindo, rapaz, aqui, Julinho Júnior Cat. Meu gato está assistindo no Instagram, entrou aqui na live. Então, assim, o profissional da saúde, obviamente, que a gente não tem o que falar, mas que foi falado nas lives anteriores como profissional de comunicação social, jornalista principalmente, né? Quando a gente está na dúvida hoje, as fake news estão aí espalhadas como vírus, né? Um tipo de vírus, né? A fake news é um novo tipo de vírus. A gente, isso tem tudo a ver com a presença digital. Eu acho que assim é muito relevante, né, que a gente perceba e que a gente deixe aqui uma mensagem, Júlio, que eu acho essencial. A gente tem que ter critério. A gente tem que desenvolver... Por que a gente estuda, meu povo? A gente estuda para que a gente possa não ser enganado. E isso vai em todas as etapas da nossa vida. Então, hoje a gente tem um comportamento, né, que a gente não pergunta se é verdade ou se é mentira. Pô, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Aliás, diquinha de WhatsApp depois, no finalzinho, a gente vai contar para vocês, hein? Recebi uma mensagem no WhatsApp. Se pergunta, será que isso é verdade? Não sai espalhando, né? Então, a gente hoje vive dentro o grande paradigma da comunicação é que ela está tão intimamente ligada com as tecnologias comunicacionais que, às vezes, a gente acredita em tudo que a gente vê. E não é verdade. Então, profissional da saúde. O profissional da saúde, hoje, é essencial que ele esteja trabalhando as suas redes. Por quê? Porque ele é fonte fidedigna daquilo que a gente hoje mais busca através do jornalismo. E te digo mais, Júlio,
Palmas para a galera da saúde. Mas ainda bem que a gente tem o jornalista. Ainda bem que a gente tem a comunicação. Ainda bem que a gente tem condição, né? E aí uma condição, se você está me ouvindo aqui, se você está me vendo, você está conectado. Muita gente aí em outros lugares não tem uma boa rede. Então, quando a gente fala de fake news, a gente fala desse critério. E você, como empreendedor, você que está aqui ouvindo essa live, querendo saber como aumentar a sua presença digital, uma primeira coisa que a gente fala, e a gente já falou, e não é segredo para ninguém, é a transparência. A segunda coisa, qual é a palavra que te significa? E quando a gente fala de a palavra que significa, que a gente significa, a gente fala, a gente dá um passinho para frente, que é o quê? A gente fala do propósito. Então, se a gente tem... O Felipe Luz está comentando aí que é a mesma coisa que você está falando, né? Toda empresa tem aquele lance de missão, visão, valores, né? Então, o que você significa, né? O que a gente pode enquadrar isso aí, não só para as empresas, mas para você como profissional também, né? Qual é o seu propósito, né? Sim, sim. E assim, é muito engraçado porque é difícil, né? É difícil você saber o que você quer da sua vida, isso como pessoa, ainda mais quando você tem que decidir pela empresa. E a empresa, como um filho, depois que você cria, ela tem asas. Então, quanto melhor você trabalhar o seu propósito e ações sobre esse propósito, melhor a sua presença digital. Então, o que a pessoa adquire seu, ou seja, você hoje... vamos mudar de exemplo, eu falei de pão, né? Vamos falar de, por exemplo, pessoas que trabalham com artesanato. Só para a gente ter um bate-papo rápido aqui, Júlio. A gente, dentro das redes, as escolhas de onde vai estar a nossa presença, a escolha que a gente faz também é importante. Então, se você trabalha com artesanato, por exemplo, tá? Adianta você estar no Facebook, claro, lógico, ele é muito importante. Mas ele já está se transformando dentro das suas características. O Instagram, muito importante. Por quê? Porque é uma mídia muito visual. Mas vocês já pensaram no Pinterest? O Pinterest, por exemplo, é uma rede de inspiração. Hoje, não basta você ter 1 milhão de likes, não basta você ter, assim, 10 mil seguidores. O importante é quem está te ouvindo naquele momento. E se você tem uma boa rede, significa que o seu cliente retorna. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem mil seguidores, mas esses 1000 seguidores, eles estão ali com você, você posta o teu produto, eles estão constantemente retornando para você com ideias, gostando, comentando a respeito do teu material e comprando o teu produto, aí você está trabalhando bem a sua rede. Porque não adianta você ter 20 mil seguidores num perfil que só dizem que você é bonita e maravilhosa. Não, eu não quero ser só bonita e maravilhosa, meu povo. Eu quero que vocês vejam a qualidade do trabalho que eu tenho. Eu tenho uma cliente e ela trabalha ateliê arte. Ela trabalha com tricô. E aí a gente começou a fazer um trabalho dentro da rede dela a respeito de propósito. Por que que uma pessoa... Poxa vida, se você vende uma camiseta branca e eu vendo uma camiseta branca, por que que vão comprar com você e não comigo? É o mesmo produto. Aí que você se engana. Não, pode até ser o mesmo produto, mas não vai ser o mesmo atendimento e nem vai ser o mesmo propósito. Então, Quando... Vai lá. Sim, pode concluir. Quando a Ambev decidiu parar, entre aspas, a sua fábrica, né? Ela não parou. Ela parou a produção do seu produto para trabalhar e ofertar álcool gel, ela estava pensando em quê? Em propósito. A gente está dentro de casa, eu podia estar bebendo refrigerante, cerveja, né? Mas por que que ela fez a opção de trabalhar com álcool gel? Por propósito. Porque quando tudo isso acabar, a minha relação com a marca e com o discurso dela será outra. Responsabilidade social. Também. Então, quando a gente fala de todas essas questões,
E aí, ainda trabalhando dentro das dicas, né? Das dicas para você aumentar a sua visibilidade. A primeira delas, escolha e defina o seu propósito. Definiu o seu propósito? Abra o seu leque. Quais são os produtos que você tem? Quais são as palavras-chave que vinculam esse seu produto com o seu propósito? Quem são as pessoas que se conectam com o seu propósito? Esse propósito, ele não é um propósito apenas de eu ganhar. O propósito é o ganha-ganha. O propósito, eu sou feliz porque eu te forneço esse material e você é feliz porque você comprou esse material especialmente comigo. Então, eu sou feliz, eu estou sendo próspera e tendo sucesso. Partindo do princípio que prosperidade não é nada 100% vinculado a dinheiro. É vinculado a um estado de bem-estar. E a mesma coisa o sucesso. Então, definindo o propósito, vamos olhar a curvinha dos produtos? Quais são os produtos que a gente tem? Quais são as redes que a gente vai trabalhar? Com qual rede o produto se identifica mais? Bom, no mínimo 2 você tem que estar. No mínimo. Você pode estar em todas se você der conta. Né? Inclusive, tem um caso que eu queria que o Júlio contasse aí nos nossos últimos 10 minutos, Júlio. Conta pra gente o caso do TikTok. Essa eu vou deixar para você contar. Primeiro, eu quero falar que a parte que eu mais gosto quando você fala é quando as suas orelhinhas fazem assim. É a parte mais emocionante que você fala. Tá? Anos de treino, amigo. Anos. Mas antes da gente... Vou voltar nesse assunto aí. Você está comentando sobre o propósito, coisa e tal. Você já falou várias vezes, né? A gente escuta muito falar e, obviamente, que o público-alvo, para quem é da área de publicidade, conhece também como target, né? A gente tem essa nomenclatura diferentona aí da galera de publicidade. Que é alvo, não deixa de ser a mesma coisa. É porque a gente gosta de falar briefing, brainstorm, target, enfim, SWOT, né? Agora falar, eu mesmo enrolo. Análise SWOT. Não, eu sou chique, ó. Eu vou até mudar a orelhinha aqui, ó. Vou virar com ele. Análise SWOT, neném. Se não fizer, babou. Então, assim, quando a gente vai entrar nesse lance das dicas de qual rede social que você tem que estar, obviamente você tem que estar analisando qual é o seu público-alvo, né? Afinal de contas, o que adianta? Por exemplo, vamos dar o exemplo aí da nossa querida Fran, que acabou de falar aqui, a Mari. Boa, Fran! A Fran estourou, a Fran é professora do curso de né? comunicação. A Fran é professora do curso de comunicação social do Universo. Pronto, falei. A Fran fez aí, tá nos nossos stories aí do Comunica Universo aí, né? E tipo assim, a mídia social hoje que faz parte do nosso o burburinho do nosso público-alvo, os jovens, né? A garotada tá ali no TikTok brincando, coisa e tal. Então, assim, não foi por um acaso que ela fez um TikTok, né? Não foi esse lance assim. Ela fez com pleno saber que o nosso público-alvo é da faixa etária que curte, que gosta do TikTok. Então, não é porque eu vou entrar lá porque todo mundo está lá. Não, não é assim, né? E a gente tem que avaliar várias coisas. Por exemplo, por que eu vou entrar? Disseram aí que o Facebook morreu, está morto. Vamos analisar os dados, né? O Facebook continua sendo a mídia social com o maior número de usuários ativos no mundo, né? Exatamente. Então, assim, pode existir, sim. A garotada que tem aula comigo, a maioria só usa hoje... só usa não, mas a principal mídia social deles é o Instagram, né? Como a gente teve aí, a galera que está assistindo, que teve aquele aulão lá, o primeiro aulão lá, a gente teve uma professora que com sotaque bem do Nordeste, a galera fala diferente, gostou esse Brasilzão, país continental, no Instagram, né? Então, assim... Instagram, né? Enfim, a gente tem que saber qual é o nosso público-alvo para a gente saber onde a gente vai atacar. E se a gente tem um público-alvo heterogêneo, aí a gente tem que avaliar muitas coisas, né? Onde a gente tem que ir. Por exemplo, uma mídia que é muitas vezes esquecida e que para quem está aqui nessa live, que é estudante, que é do mercado de trabalho, uma mídia que não pode esquecer,
tá? Principalmente para o mundo dos negócios, do mundo do emprego, coisa e tal, é o LinkedIn, né? Oh! E aí a gente vai falar sobre o que você... A gente comenta muito sobre isso, né? Aliás, por que essas lives estão sendo feitas aqui no Instagram e não no YouTube? Olha só, vocês já pararam para pensar isso? Por favor, né? Pô, mas por que não faz tal? Mas por que a gente fez aqui? Tem um propósito. Por que foram às 17 horas? Infelizmente, é o impossível a gente agradar a gregos e troianos. Júlio, 5 Não, minutos. faltam 15. Ah, Faltam mentira. 15 ainda? 15. Então tô bem. Então, assim, tudo tem um propósito, tudo foi avaliado, né? E aí, assim, uma grande dica que a gente dá, por mais que hoje você não seja ainda um empreendedor, mas você já está procurando o seu local aí no mercado de trabalho, cuide do seu LinkedIn, né? Cuide de suas redes. Óbvio que às vezes a gente quer ali um momento de entretenimento, né? Mas como já foi dito aqui, eu não sei agora o nome, porque os comentários estão muito grandes aqui, né? São muitos. Graças a Deus a gente consegue aí nessa semana atingir o Brasilzão. Mas assim, cuide de suas redes direitinho, né? Tenha o seu posicionamento. É importante, Júlia, assim, eu queria muito que a gente falasse, né? O LinkedIn é muito importante, mas eu queria muito que a gente também dissesse que existe uma coisa que não é essa vinculação, mas que são os aplicativos de comunicação ponta a ponta. Porque hoje a gente tem uma manutenção que a gente faz nas redes, a nossa presença digital ela não está só no Face ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou no Pinterest. Vamos ser chiques. Instagram e Pinterest, né? Ou TikTok. A gente está falando também das comunicações ponta a ponta. A gente está falando, Júlia, e aí a gente volta para a história do conteúdo, aí a gente está falando de um WhatsApp. A gente está falando de um e-mail marketing. A gente está, que é o inbound marketing, né? Aliás, Júlia é especialista nisso. A gente está falando de um processo que, como a gente falou lá no início, o marketing, ele está aqui como uma ferramenta para que você possa ter o seu planejamento, partindo do ponto que e entendendo que o marketing, ele é uma filosofia, vamos colocar assim, né? Mas ele é uma forma que você tem de trabalhar o eixo. Eu estou aqui vendendo, ele está aqui comprando. E o marketing, ele faz o quê? Ele vai ser a força que vai diminuir essa distância e facilitar a aquisição desse produto por você, pelo seu cliente, tá? Então, partindo desse pressuposto, como que a gente pode, dentro dessa distância, quais são as variáveis que a gente pode colocar aqui, que são as redes, né? Como é que as redes podem, neste momento, encurtar esse pedacinho? E aí, partindo também de um outro princípio. Não, Kátia, olha só, eu não sou empreendedora, eu sou psicóloga. Não, vamos usar um outro exemplo. Não, eu sou enfermeira, né? Eu estou cheia de trabalho hoje, mas pode ser que quando acabe a pandemia eu seja mandada embora. O que eu faço? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ficar postando no Instagram, porque eu estou enlouquecida dentro de um hospital. O que eu faço? Converse. Converse com a sua rede. Se você tiver um espaço, converse pelo WhatsApp. Reforce as coisas boas que estão no seu dia a dia. Mostre o quanto... Exatamente. Network. Faça o seu network, que aí você vai ter um conteúdo. Você gera um conteúdo que você vai trabalhar na comunicação ponta a ponta, que é o WhatsApp, Telegram e alguns outros que ainda vão surgir, certo? Você também pode usar esse mesmo tema para fazer algum tipo de conteúdo para o seu Instagram. Mas veja bem, você como enfermeira, não é você como pessoa. Então, acho que a primeira dica que a gente tinha que ter dado aqui, Júlia, sabe qual é? Se você é um empreendedor ou se você está cuidando da tua imagem, você tem que fazer uma grande escolha quando você está nas redes. Primeiro, se você for usar as suas redes como um canal para alavancar as suas oportunidades de negócio ou de empregabilidade, você tem que ter uma boa relação com ela.
Então, escolha aquela que você tem, é mais confortável. E depois, não mistura o pessoal com o trabalho. A gente até quer saber que você toca flauta transversa. Né, Julinho? Julinho toca... Cadê a flauta? Depois vai tocar aí. Ele A flauta está guardada, a flauta está guardada. Mas a gente quer saber efetivamente, né, o teu futuro empregador ou o teu empregador, ele quer saber da tua vida pessoal, mas o quanto que aquilo que você está postando de pessoal contribui para o seu profissional. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é primeiro perder a timidez. Todos nós podemos, espera só um instantinho. Todos nós podemos chegar e ter uma boa presença digital. A outra coisa... Eu não consigo me filmar. Vai treinando e mandando pelo WhatsApp, não é, menina? Pois é, ao vivo é isso. Aqui. Contatinho, né? Um beijo para minha amiga. Tá aí. Que, por sinal, a Dani, eu acho que ela já entendeu isso que você está falando aí. Ela retornou há pouco tempo ao LinkedIn. E, para mim, ela está virando uma digital influencer no LinkedIn, tá? Porque, principalmente pelo seguinte motivo. Ela entendeu que a gente vive dentro de bolhas nas redes sociais. Sim, muito importante. Vamos dar uma corredinha nessa parte, que eu acho que é uma dica importantíssima. Claro, se você, não podemos esquecer. Na área da saúde, você já deve ter notado que você recebe muita informação da saúde. Por quê? Entende o algoritmo, né? Que é aquele mecanismozinho, a programação de cada mídia social. Né? Então, você recebe muita informação da saúde porque você curte páginas da saúde, você segue páginas da saúde, você comenta em posts de saúde, né? E assim, são coisas muito engraçadas. Às vezes você não faz nada, você só parou num post da área da saúde ali no seu smartphone, e só esse ato de você parar na tela na hora da sua rolagem ali, a mídia social já entendeu que você está lendo aquele conteúdo. Olha que mágica, quem você parou, ele sabe que você está lendo. Então, o algoritmo da mídia social começa a distribuir mais conteúdo da área da saúde para você. Assim como acontece comigo com parte de marketing digital, mercado imobiliário, que eu tenho um nicho de clientes aí. Um abraço para o Sideni, que está na live aí, meu parceiro. Né? Então, assim, o Facebook, o Instagram da minha esposa, que é veterinário, é completamente diferente do meu. Né? O que ela recebe de informação são outras coisas. São coisas relacionadas à medicina veterinária. Né? Então, assim, o que vocês têm que observar é isso também. Se você quer atuar em outro nicho, quer receber informações de outros nichos, você tem que tentar ir para outra bolha. Né? Sim. Por exemplo, então... no LinkedIn... Olha que engraçado, no LinkedIn eu faço parte de outra bolha. Eu atendo shoppings também, né? Que nesse período a gente está passando uma dificuldade danada aí no mercado de shopping. Pelo menos aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, estão fechados. Né? Os meus clientes são aqui do Rio, da parte de shopping. No LinkedIn eu estou dentro de uma bolha de shopping. Eu vejo informação de shopping do Brasil inteiro, porque os meus contatos são todos de shopping no LinkedIn. Né? Uhum. Olha só, Júlia, é muito importante que a gente também diga aqui que a gente tem que lutar contra essa bolha. 5 minutos. 5. A gente tem que lutar contra essa bolha. E como é que a gente luta contra essa bolha? Porque, afinal de contas, se a gente está dentro de um espaço e a gente acaba o quê? Sendo condicionado. E se a gente está a gente está pensando em ampliar a nossa visibilidade, a gente tem que ter uma coisa chamada o quê? Cultura. Então, um exemplo que eu gosto de dar, Júlio, você está falando lá do shopping, eu estou aqui pensando no aplicativo do Google, que é o Google Arts, que hoje permite que você, por causa da pandemia, você consegue visitar os museus por dentro. Então, olha só que experiência criativa você pode ter para escolher um conteúdo para o teu negócio ou para a tua imagem. Sabe? Eu acho assim fantástico quando a gente faz essa conexão. Porque você só aumenta a sua presença digital se quem está te ouvindo acredita no que você diz. Se o que você diz é verdade, só vai ser sucesso. Agora, conheça o teu público-alvo bem. Porque se você conhecer, você engaja, você converte e você cresce. Julinho, últimas considerações? Bem, é um prazer estar aqui.
com esse timaço aí do curso de Comunicação Social da Universo, tá? É uma honra para mim fazer parte desse time. Eu quero mandar um abraço aí, eu não vou falar todo mundo, porque tem muitos amigos aqui que vieram prestigiar aqui essa live. Quero mandar um abraço para o Brasil todo aí que assistiu a gente. Um abraço especial para a professora Anaceli do EAD, que sempre dá aquela força com a gente, né, pra gente. E eu acho que é isso aí. É isso aí. Suas considerações finais, por favor, que eu vou fechar com a música do Gilberto Gil de novo pra gente. Ai, por favor, fecha. Minhas Inclusive, considerações. eu vou colocar, eu não sei se você sabe, mas a música é de 1996 e ela teve uma atualização em 2008 da letra. Eu queria até falar um pouquinho, né, de Pierre Levy, que é um dos pensadores da cybercultura, e ele costuma dizer que a internet, hoje nós somos leitores umbigos. A gente não tem só a figura da palavra, da letra, a gente tem uma leitura geral, a gente consegue se expressar através de vários elementos. E esses elementos você só adquire através da cultura. Então, se você quer ter uma boa presença digital, conheça o teu público, trabalhe o seu conteúdo relevante. Quando a gente fala de conteúdo relevante, a gente fala de saber o que falar. A gente fala de ser autoridade, professor da história, o influencer. Então, isso é importante. Então, essas são as minhas considerações. Agradeço ao professor Júlio César Rogério pela oportunidade maravilhosa da gente conversar hoje na nossa semana da comunicação empreendedora. E nunca se esqueça, a comunicação é a sua segunda profissão. Pensa nisso, gente. Eu sou a Kátia Falcão, neste momento, conversando com vocês, professora também do curso. E jogando nas 11. Obrigada aí às pessoas que estiveram presentes, nossos colegas de trabalho, né? E eu gostei muito de ver aí nossos ex-alunos também, tá? Me sigam lá, eu sou a Kátia Falcão, @Kátia_Falcão_, me siga aí nas redes e a gente tá junto. Continua ligadinho no nosso Instagram, no nosso site daqui a pouco vai ter atualizações sobre os trabalhos dos nossos alunos, né? É verdade. Né? Um beijão pra Mariana Viana aí da agência Putz. Cadê a Mariana? Quero te ver, Mariana aí, ó. Mariana, eu não consigo te ver, mas o Evandro também está aqui. Evandro foi aluno de jornalismo, um cara que trabalha na área cultural, na área de artes. A gente tem, assim, esse é o grande lance da comunicação. Nunca se esqueçam do que eu estou falando para vocês. Vocês podem ter a profissão que vocês quiserem. A segunda sempre será a comunicação. Sem comunicação, não há tesão. Podia falar tesão aqui? Não sei. Podia? Fazer minha homepage. É isso aí. Pega a flauta, vou pegar a flauta, hein? Pega lá. Não. Esse mico aqui, não. Mas é isso, gente. Siga a gente nas redes sociais. Amanhã a gente está com a professora Francilene, que vocês amaram aí no TikTok. Com a professora galera. Ana Paula Silva. Elas vão falar sobre Ana aí, ó. Beijo, Ana Paula. Educação. Chamem os professores amanhã para ouvir a gente e vocês não vão se arrepender. Professora Francilene, professora Ana Paula falando sobre comunicação empreendedora e a educação. Os nossos pimpolinhos e pimpolhões, como é que eles estão enfrentando o processo de aprendizado diante dessa pandemia. Um aprendizado que está sendo mediado pela tecnologia em rede. Né? As professoras agora, todo mundo está lá tendo que o quê? Daniele está me desafiando. Daniele está me desafiando aqui, falar que ano que eu me formei, 2002. Eu não vou falar o meu, não. Não vou fazer. Beijo para todo mundo. Um beijo para vocês também. Finalizar com a musiquinha para vocês do Gilberto Gil. A gente sempre tem que adaptar, nós somos versáteis. Vida pessoal, vida profissional, são aspectos de uma única vida. Aqui quem está falando é uma pessoa que é profissional, que é mãe, que é mulher, que está na luta. Minha turma está em peso aqui. Daqui a pouquinho tem aula, hein? Curso de Comunicação Social Universo. Agora acabou. Agora o Instagram está me avisando, 20 segundinhos, mas a gente vai ficar escutando o somzinho. Vamos. Vamos, porque tá todo mundo querendo saber como é que faz homepage.
beijo, tá todo mundo querendo saber como é que faz um bom trabalho. Nunca se esqueçam, as redes são importantes, mas a melhor conexão é aquela que a gente faz com amor e carinho. A gente se vê por aí.